A Privataria Tucana. O livro que documenta a corrupção no processo de privatização do governo Fernando Henrique Cardoso é um dos maiores sucessos de venda de 2012. Essa foi a primeira vez que um livro sobre jornalismo se esgotou em menos de 24 horas. Um fenômeno, um best-seller já consagrado em menos de 15 dias de lançar. A publicação já está em segundo lugar entre os livros mais vendidos. Supera até a biografia de Steve Jobs. Tudo choca em A Privataria Tucana. A venda barata das grandes estatais brasileiras. A concorrência dirigida. O volume das propinas depositado em paraísos fiscais. São mais de 100 páginas de documentos e dezenas de personagens. Gente misteriosa como o financista Ricardo Sérgio de Oliveira. E homens públicos até então respeitáveis, como José Serra. As relações criminosas entre eles costura a narrativa do autor Amaury Ribeiro Júnior, Prêmio ESSO de Jornalismo. Veja agora um resumo das principais revelações. Uma CPI e uma ação judicial. Início das investigações. As primeiras provas apareceram em uma ação judicial movida por Ricardo Sérgio de Oliveira contra o jornalista Amaury Ribeiro Júnior. Foi o seguinte, um processo de exceção de verdade, que é um processo que, explicando para o telespectador, que quando a pessoa é processada, você pede esse direito de provar que você está falando é verdade. Você disse alguma coisa do Ricardo Sérgio de Oliveira? Justamente, mas Ricardo Sérgio de Oliveira disse que você estava caluniando ele. Entrou com um processo de danos morais. E eles tiveram que fazer um relatório, que eu nunca podia usar porque eu era réu no processo. Era um processo que eu usei para me defender, mas que agora, como já ganhei o processo, né? E eu fui encontrar esses documentos lá no Museu da Justiça. O que os documentos revelaram sobre Ricardo Sérgio, o Mr. Big. Ricardo Sérgio de Oliveira, ele é um executivo, é um banqueiro, trabalhou sempre ao Citibank e chegou o governo de Fernando Henrique na condição de diretor da área internacional do Banco do Brasil. Foi o único cara que foi indicado pelo presidente do banco. Ele foi indicado pelo Alto Cocanado. Já sabia que qual que era o papel do Ricardo Sérgio. Ele era o cara, era o artesão que montava os consórcios das empresas de telecomunicações durante a privatização. Hoje, nós estamos provando e reprovando e comprovando com fatos na justiça que a gente ganhou, que não era só isso. Ele também era um cara que fez o esquema da maracutaia, fez o esquema para se receber a propina, porque esses caras agiam em troca de dinheiro. Essas empresas de telecomunicações não tinham dinheiro, ninguém tinha dinheiro para comprar nada. Então o Ricardo Sérgio tinha um papel fundamental em duas coisas. Primeiro, a da carta de fiança do Banco do Brasil, ele que dava as cartas de fiança, ele tinha um controle para direcionar a Previ, Fundo Milionário do Banco do Brasil, através do quê? Tinha um braço direito dele, que era o João Madeiro da Costa, ele controlava a Previ através do João Madeiro da Costa. O livro lembra uma conversa gravada pelos grampos no BNDES. Mendonça de Barros liga para Ricardo Sérgio e explica que o Opportunity do banqueiro Daniel Dantas está com um problema de fiança para participar do leilão das teles e propõe: não dá para o Banco do Brasil dar a fiança? É aí que se trava o famoso diálogo sobre o limite da irresponsabilidade. Ricardo Sérgio: dei para a Embratel e 874 milhões para a Telemar. Nós estamos no limite da nossa irresponsabilidade. Mendonça: é isso aí, estamos juntos. Ricardo: na hora que der merda. Mendonça: estamos juntos desde o início. Ricardo Sérgio movimentava no exterior o dinheiro da propina das privatizações por meio de uma rede de doleiros, chefiada por Dário Messer. Aqui vemos uma de suas empresas nas Ilhas Virgens, a Franton Enterprises, que recebeu $246 mil da Infinity Trading, pertencente a Carlos Gereissati, um dos compradores da estatal Telenorte Leste, que virou Telemar e hoje é a Oi. Em 1995, quando foi empossado na diretoria internacional do Banco do Brasil durante o primeiro mandato tucano na presidência da República, Mr. Big recebeu o módico salário de R$ 8.500. Na atividade privada, tinha duas empresas, a Planefin e a RMC. Em 1999, ano seguinte ao da venda do Sistema de Telefonia Nacional, a Planefin recebeu R$ 1.800.000 por um só serviço. De onde veio o dinheiro?
A explicação não convence. É esse negócio de web, disse para a Veja. No período das privatizações, o patrimônio declarado do ex-tesoureiro de José Serra deu um salto de 200%. O princípio da lavagem de dinheiro é que o dinheiro vai, sai, fica rodando de offshore. Isso não é o PSDB que faz, não. Isso é o Fernando Beiramar, é os fraudadores do INSS, é os mais bandidos do Brasil que fazem isso. E eu provo isso no livro. E eles chegam lá nas Ilhas Virgens, eles compram ações de empresas que são deles mesmos e assinam a duas pontas. Como funcionou a lavagem de dinheiro das privatizações? Eram abertas empresas chamadas offshore em paraísos fiscais. Na verdade, offshore é uma caixa postal onde o depósito não tem a origem rastreada. Dos paraísos fiscais, o dinheiro sujo da propina das privatizações voltava limpo para o Brasil na forma de investimentos externos. Quem abriu as portas desse método de internação de dinheiro foram os tucanos também. Eles flexibilizaram com pretexto de atrair capital estrangeiro. Isso foi uma porta para os caras fazerem operações casadas, simuladas, de o quê? De internar o próprio dinheiro deles. O ministro que comandava a privatização. O ministério responsável pela venda da Vale e das estatais de telecomunicações e de energia era do Planejamento, então comandado por José Serra. É o próprio ex-presidente Fernando Henrique que aponta Serra como um mentor das privatizações. Bom, o Serra foi um dos que mais lutou a favor da privatização da Vale. Digo isso porque muita gente diz que o Serra é estatista. Não, ele entendeu isso. Da Light também, foi Serra. Relações criminosas em família. A filha. Documentos de A Privataria Tucana atestam que o esquema em paraíso fiscal montado por Ricardo Sérgio foi utilizado por Verônica Serra, a filha de José Serra. Em 2001, Verônica Serra se torna sócia da irmã de Daniel Dantas, o banqueiro que havia comprado a Brasil Telecom com dinheiro do fundo de pensão do Banco do Brasil, com a ajuda do ex-tesoureiro de Serra. Elas abriram 3 empresas chamadas Decidir. Uma Decidir brasileira, outra Decidir em Miami e mais uma Decidir nas Ilhas Virgens, no mesmo escritório da Citco Building. Ela juntou junto com a Verônica Dantas e a Verônica Serra, naquela empresa Decidir em Miami, para dar uma legalidade. Agora, o que me choca nessa história é a armação que foi feita por senhor Daniel Dantas e usar a imprensa para dar uma legalidade nesse assunto. A revista que ele sempre usou, na Isto É Dinheiro, ele faz uma matéria dizendo que a mulher é uma gênia. Em plena bolha da internet, a mulher é uma gênia, que comprou ações da Patagon e virou uma milionária de uma hora para outra. Tinha que ser justificado. Como que ela recebeu dinheiro? Como que a mulher vai ficar rica? Amaury Ribeiro Júnior traz outra revelação sobre Verônica Serra. De novo, por intermédio de Ricardo Sérgio, eles quebraram o sigilo bancário de milhões de clientes. Verônica Serra foi indiciada pela Polícia Federal e até hoje responde na justiça. Na época, José Serra reagiu. Colocar minha filha, que não tem nada a ver com isso, no centro de um jogo sujo, fraudulento. O genro e o marido da prima. A Privataria Tucana revela que também um genro de José Serra, marido de Verônica Serra, Alexandre Bourgeois, participava do esquema de lavagem de dinheiro montado por Ricardo Sérgio. Ele abre, por exemplo, a Iconex. E aqui no Brasil, ele abre a Consultato Limitada e a Planefin, junto com Testa de Ferro Ronaldo de Souza, dele, né? E o que ele faz? E ele também usa para jogar dinheiro nessas mesmas empresas. Só que acontece um negócio assim, tão atípico, que ele assina nos dois lados da ponta da transação. Ele assina como diretor da offshore nas Ilhas Virgens e assina na empresa do Brasil, assim. Outro beneficiado pelo esquema de Ricardo Sérgio foi Gregório Preciado, marido da prima de José Serra. Porque ele obteve milhões de empréstimos Preciado. Ele não só conseguiu um empréstimo, conseguiu um reempréstimo e depois ainda o Ricardo Sérgio perdoou a dívidas. Ninguém consegue isso no Banco do Brasil, não consegue. O Preciado é um cara hoje feliz, não deve nada. Durante a privatização, Preciado representou a empresa Iberdrola na compra das estatais de energia da Bahia, de Pernambuco e do Rio Grande do Norte, que também contou com a ajuda do Fundo de Pensão do Banco do Brasil. Depois da venda das estatais,
Gregório Preciado transfere mais de $1 milhão para a empresa Franton, pertencente ao ex-tesoureiro do Serra. Extratos mostram datas e valores coincidentes. Preciado é dono da casa onde funcionou o comitê de campanha do Serra. O Preciado é dono do terreno onde funcionava a empresa do Serra e da Verônica. O Preciado é um cara do Serra. Arapongagem. Este é o outro capítulo de A Privataria Tucana. A história começa quando Serra, então ministro da Saúde, contrata a empresa Fence para rastrear grampos telefônicos. Documentos do livro mostram que uma década depois, o Serra, como governador de São Paulo, contratou a mesma Fence para fazer segurança de comunicações do governo paulista. De posse das escutas, Serra teria chantageado Aécio para que não disputasse com ele a legenda do PSDB para a campanha presidencial de 2010. Sobre as denúncias de A Privataria Tucana, Aécio recomenda. Os que interessarem devem, lê-lo. Já o Serra critica. É lixo. Você chegou a ler? Lixo, não. É lixo. O senhor não tem mais nada a dizer, governador? Que é lixo? Não. A gente vai comentar o que sobre lixo? Lixo é lixo. O próprio Amaury Ribeiro Júnior considera que tem muito mais nessa história além dos crimes que conseguiu documentar. A parte que eu apurei, eu não apurei tudo. Eu acho que existe muito mais dinheiro, né? Apesar das lacunas admitidas pelo autor, A Privataria Tucana deixa clara sua maior descoberta, a de que todos os malfeitos da privatização giram em torno de uma figura central: o ex-deputado, o ex-senador, ex-ministro, ex-governador, ex-prefeito, candidato 2 vezes derrotado à presidência da República e que este ano tenta mais uma vez convencer o paulistano a elegê-lo prefeito da cidade.